Oi, pessoal, sumido por um tempo, mas voltamos aqui com o vídeo. Vamos falar sobre dois livros incríveis aqui, o Exílios e Poemas e o de Santos e Sábios, ambos do James Joyce. Eu não vou tentar formular uma explicação de por que eu sumi, porque simplesmente eu estava cansado, eu estava não exausto, mas entediado, talvez. Talvez, como é que eu posso dizer? Também ocupado também, mas assim, sem vontade de gravar. É só isso, eu não tenho nenhum grande drama para justificar tanto tempo sem vídeo. Mas enfim, né? Antes tarde do que nunca, né? Por quê? Porque esses dois livros aqui, eu vou terminar isso e eu vou fazer a minha tão querida e tão esperada resenha de Ulisses. Se Deus quiser, eu termino Finnegan's Wake esse ano e ainda faço uma resenha. Se eu conseguir, assim, falar, pensar e ser um ser humano normal depois de ler esse livro. Mas, assim, vamos deixar isso aí de lado por enquanto e vamos para esses dois aqui que interessam. Pois bem, começando a comentar primeiro sobre este livro, esse aqui é basicamente uma reunião ali dos melhores poemas. Não são todos, infelizmente. Vai ter que, tipo, tem outros poemas que não estão aqui. Eu acho que o Chamber Music está aqui, mas eu lembro que tem o. Aqui em português tem a da Iluminuras, que é Poemas um Pense Cada, que eu acho que não está aqui. Mas, no geral, são a maioria dos poemas do Joyce estão aqui. E o Exílios é a peça, a única peça de teatro que a gente tem ali dele escrita. Como eu já falei em outros vídeos sobre o James Joyce, ele se aventurou ali em praticamente todos os gêneros literários. Ele foi crítico, escreveu em jornal, romancista principal, contista, poeta e também dramaturgo. Inclusive, na sua fase de crítico, ele falava muito sobre o gênero que esta peça, geralmente, pela classificação que a gente consegue enquadrar essa peça, é o drama. Enquanto o segundo livro ali, o de Santos a Sábios, é basicamente ali uma coletânea ali de vários textos do Joyce. A maioria são ali acadêmicos e jornalísticos, como normalmente são entrevistas, ensaios dele. Tem alguns outros soltos ali no meio, mas uma coletânea aqui bem feita, aqui pela Iluminuras, que é a editora que mais valoriza o Joyce, junto com a companhia da Penguin. Começando aqui pelo Exílios e Poemas, a peça, aqui é Exílios, deste livro, ela foi escrita em 1918, se eu bem me lembro. O Joyce ele já tinha tentado se aventurar ali no teatro, porque ele era um grande fã desse, tanto do gênero literário quanto das peças mesmo, das apresentações. Ele ia muito ali nos ambientes de dramaturgia, ele lia muitos dos textos. Isso também reflete muito em Ulisses, né? A gente tem o capítulo, o episódio 11, né? Das sereias, né? Ele tem muito essa convivência desses ambientes de apresentações, tanto musicais quanto ali de teatro. Então ele tenta ali se aventurar nesse gênero. Ele escreve uma primeira peça, só que ela é rejeitada para edição em algumas editoras, daí ele acaba jogando o trabalho fora. E daí depois de um tempo, já ele lá na Itália, porque ele estava fugindo da Primeira Guerra, e, bem, ele é basicamente aquela texto final de Ulisses, onde ele mostra ali todo o caminho que ele percorreu enquanto ele escrevia. Ele decidiu tentar escrever uma peça de teatro. E ele ali, essa peça estava sendo escrita ali ao mesmo tempo que Ulisses. Então a gente vai ter praticamente um micro arremedo dos temas mais centrais que Ulisses aborda. Mas como eu já falei em outros vídeos, não se deve, eu realmente não gosto de diminuir as outras obras do Joyce para só um arremedo ou uma preparação para Ulisses, porque todas elas se sustentam sozinhas em todo o universo do autor. O Joyce, desse quesito de unidade de obra, ele é quase como se fosse uma série da Netflix em que tem várias temporadas e tem spin-offs. Você tem que ficar caçando tudo para você entender tudo plenamente. Daí ele escreve essa peça e ela ali é editada e depois de um tempo ela é posta ali para ser apresentada.
E ali os críticos eles avaliam, mas ela não fica assim uma nota muito alta. Ela não fica exatamente mediana, só que ela também não fica excelente, não fica muito boa. Então ali o Joyce ele acaba meio que dando uma resfriada no teatro e acaba parando ali no meio desse negócio. Ele escreve essa peça e depois ele não acaba não persistindo na dramaturgia. Já a poesia, ele escreve essas poesias ali ao longo de vários anos ali. A mais antiga ali é datada de 1907 até mais ou menos 1932, 1931 ali mais ou menos. E basicamente são vários poemas pequenos. O Joyce ele já tinha esse costume desde antes até disso, ele já escrevia bastante poesia, tanto escrevia quanto lia, né? E tanto na poesia quanto na peça, a gente vai ter ali os temas e os autores e tudo aquele universo que a gente já vê geralmente no resto da obra dele. Eu, inclusive, acho esse o livro mais fácil de se começar a ler, de James Joyce. Talvez esse livro, você pode, por exemplo, ler a peça separada e depois pegar, tipo, separado todas a poética dela. Mas esse livro aqui facilita bastante as coisas, porque ele também tem as anotações do próprio Joyce, né, sobre a peça. Principalmente a peça é mais difícil de entender. Mas a poesia ajuda muito no campo ali transcendental, filosófico do Joyce, e a peça é mais ali na temática mesmo que vai abordar Ulisses. Mas resumindo o enredo aqui bastante, a gente basicamente vai ter a história ali de meio que um casal, o Richard e a Berta, com o seu filho, e daí a gente tem essa convivência de Dublin padrão James Joyce, e ali conforme a gente vai vendo, a gente vai ter um drama familiar, porque uma certa pessoa, uma mulher chamada Beatriz, eu tinha esquecido o nome, inclusive vai ter muitas referências aqui de nomes e outras coisas ali, significados ocultos, essa peça que o próprio Joyce anota. Mas essa Beatriz, ela vai frequentemente ali na casa deles, convive, se não me engano, dá aulas pro filho deles, o Art. E também a gente vê a volta ali de um outro amigo ali de infância dos três, que se não me engano é primo ali da Beatriz, que é o Robert. E o Robert é perdidamente apaixonado da Berta, e a gente vê ali uma pendência amorosa do passado do Richard com a Beatriz. Então é bem óbvio ali que tem um campo ali que o Joyce aborda muito sobre o adultério. Daí vai ter ali o desenrolar em que meio que basicamente o, um membro do casal pega ali a outra pessoa, conversam, vão ali discorrendo principalmente sobre o passado. E ele parece também, vai parecer muito com Os Mortos, né? O último conto ali da coletânea de Dublinenses. Vai ter muito essa coisa de pureza, enfim, tempo perdido. É bastante profundo, apesar do Joyce no quesito teatro, ele é muito bom em pôr drama, só que, assim, muita gente diz, e eu concordo, por exemplo, o Nelson Rodrigues, aqui no Brasil, ele tentou escrever em prosa ali no Casamento, e a prosa dele ficou teatral demais, em vários sentidos, tanto na descrição, completamente pragmática das coisas que acontecem, e ao mesmo tempo detalhada, e também na falta de localização, sendo que a polifonia não era o objetivo dele. Então, assim, a gente vai ter o contrário. O Joyce ele vai tentar escrever ali em teatro, só que ele é prosaico demais. O que não é um problema, pelo menos para mim, mas os críticos da época definitivamente não gostavam muito dessa não demarcação explícita e fixa de um escrito em um gênero. E o Joyce ele não consegue, ele simplesmente é incapaz de se manter em um único gênero, não importa a obra que ele escreva. Isso definitivamente não é um aspecto ruim, e mostra que ele domina muito bem ali praticamente todos os campos da ficção. Mas isso pode tornar complicada a leitura, mas também nem tanto assim, mas é,
Para quem começa James Joyce, vai ser um pouco mais fácil, porque ele é um trabalho mais destoante, mais assim, no quesito ali não da escrita, mas na estrutura, ele é mais próprio dele mesmo. Então, você começa ali com o que é, não é bem prescindível, mas que é o que menos faz parte da unidade, mas já te introduz muito bem. Por isso que eu acho que este livro é o melhor para vocês começarem a ler James Joyce de primeira, assim. Vai ter muito drama familiar, muito drama mesmo. Parece novela mexicana, mas muito bem escrito e muito profunda. Tem uma parte aqui bem interessante que é o início aqui das anotações do James Joyce sobre essa peça, em que ele ali explica mais ou menos o âmbito que a gente tem essa peça e como as relações dos personagens se desenrolam. A alma, como o corpo, pode ter uma virgindade, a mulher cedê-la ou o homem tomá-la. É esse o ato do amor. O amor, compreendido como desejo pelo bem do outro, é na verdade um fenômeno tão incomum que mal pode se repetir, já que a alma é incapaz de se tornar virgem novamente, e não tem energia bastante para se lançar de novo no oceano de outra alma. É a consciência reprimida dessa incapacidade e dessa falta de energia espiritual que explica a paralisia mental de Berta. Porque basicamente a gente vai ter um negócio que vai remeter muito a Ana Karenina, né? Porque basicamente a Berta está ali louca de amor de volta ao Robert, só que ela está confortável na sua vida, no quesito ali das relações sociais, economicamente, na aceitação social disso, daquele relacionamento, mas ela está completamente satisfeita com o amor do Richard. Só que não é aquele negócio da obsessão da Ana, que ela não tinha nenhuma reclamação com o marido, e ela simplesmente cai de amores completamente e taca o foda-se. Não, ela aqui tá completamente ambígua entre o conforto e a dignidade, basicamente. Inclusive, já remetendo aqui ao livro de ensaios, se você for uma pessoa bastante perspicaz e com repertório, mesmo que você não leia as anotações, demore, você perceba isso antes de ler as anotações, é perceptível bastante que o Joyce era um fãzaço do Henrik Ibsen, que era um dramaturgo norueguês que escrevia principalmente dramas, e neste livro de ensaios a gente tem várias coisas envolvendo o Joyce falando sobre drama, que eram sobre o gênero de teatro drama. E ele tem uma resenha sobre uma peça do Ibsen, que deixa eu ver se eu consigo encontrar o nome aqui. Se eu não me engano, é quando nós. Aqui, ó. Cadê? Quando nós nos libertamos dos mortos, se eu bem me lembro. Encontrei aqui. Quando despertamos de entre os mortos. Desculpe a demora. Mas esta peça vai ter um enredo bastante parecido. Só que não é um plágio. Um negócio vai se divergir bastante, principalmente no que se diz respeito ao desenrolar da história. Mas nesta peça do Ibsen, a gente tem um negócio que tem a mesma. Parecido ali. É uma mulher insatisfeita com o marido, com a atenção e com o ramo que a vida conjugal toma. Ela vê um moço ali completamente independente, super excêntrico, vai atrás dele, e daí o protagonista ali encontra um amor antigo. Só que tem um desenrolar bastante interessante desta peça, que é sobre ali ele é um artista, um escultor, e daí ele tem essa mulher ali que ele conheceu, e a obra-prima da arte dele foi usado o modelo dela, e daí ela diz ali sobre como ela não conseguiu ser mais a mesma pessoa depois, porque ela foi ali exposta nua nesta obra de arte, que se chama, inclusive, Tempo da Ressurreição, que também faz um paralelo com o título da peça também, e daí ela vai atrás dele para tirar satisfação e tentar recuperar o tempo perdido, ó, bem Marcel Proust. Mas e também para ver se ela consegue recuperar ali a virgindade espiritual que ela perdeu por pôr todo o seu corpo e alma nesta obra de arte. A diferença principal é que ali nesta peça do Ibsen o homem e a mulher ali, a sua modelo antiga, acabam ficando juntos, mas eles acabam
se perdendo ali no meio da avalanche, acaba tendo um negócio e é um fim meio dramático. Enquanto aqui não, eles se conformam com a perda da dignidade em troca do conforto, enquanto tudo se mantém ali nas relações bastante conflituosas ali. Fica tudo... É bem mais realista, né? O que sinceramente não é tanto assim de James Joyce. Ele claramente é realista porque toda a obra dele tem um fundo de verdade, né? Eles basicamente uma coisa que torna ele, mesmo quando o Joyce põe epifanias, é que a obra dele sempre tem como base a própria vida dele. Então você consegue se identificar muito facilmente nos trabalhos dele. Então a gente tem muita semelhança ali do teatro do Ibsen com o do James Joyce. Não é à toa, né? O Joyce ele fez essa resenha para um jornal, que inclusive o editor-chefe ficou bastante impressionado com o caráter e a excentricidade do James Joyce nessa resenha. E o próprio Ibsen pediu para o seu ali agente agradecer o Joyce e o agente e o Joyce ficaram ali por vários anos trocando correspondências depois desse ocorrido. Outro comentário muito bom aqui das anotações do James Joyce é um simbolismo da idade da Berta, né? Idade dela, 28. Robert compara a lua por causa de seu vestido. Sua idade é a integralização do rito lunar sobre o fluxo menstrual. La Malatia Sacra, que in un rituo lunare prepara la donna per il sacrificio. Você vê que mesmo ali na peça, que realmente é muito mais difícil você integralmente pegar detalhes assim, o Joyce ainda se dá o trabalho de anotar, detalhar e pôr em prática essas coisas num texto que, em tese, o Joyce não iria colocar à venda como um roteiro a ser lido, e sim para ser uma peça a ser apresentada. O que acho que inevitavelmente iria acontecer de alguém publicar assim, mas em tese não era para ser assim. Tendo vários ali desencontros, bastantes demonstrações de amor. A gente também tem aqui uma parte que exemplifica muito bem ali a semelhança entre o Ana Karenina e esta peça, e também todo o gênero dramático que se diz respeito ao amor. Também Shakespeare, que é ali uma inspiração monumental e sempre presente no Joyce. Outra anotação dele é: Robert deseja que Richard empregue contra ele as armas que as convenções sociais e a moral colocam nas mãos do marido. Richard se recusa. Berta deseja que Richard use essas armas também em defesa dela. Richard igualmente se recusa, pela mesma razão. Sua defesa da alma e do corpo dela é uma espada invisível e imponderável. Então dá pra basicamente deduzir ali que o Robert, é bem perceptível na verdade, que o Robert ele se sente culpado por isso e ele espera que o Richard se utilize de todo o mecanismo social para separar os dois à força. Enquanto a Berta também se utiliza desse pretexto para ver se o marido ali se importa com ela, se tem alguma coisa, ele faz alguma ação perante a esse perigo de perdê-la e ver se ela consegue retomar ali o arrebatamento, o encanto dos primeiros olhares. A Beatriz é mais superficial porque ela é basicamente ali, o centro inerte e pouco, como eu posso dizer assim, é o pilar da estrutura, só que ela, por isso mesmo ela não se mexe, ela faz com que tudo comece a desabar, mas ela em si não faz muita coisa. Também tem uma anotação interessante das notas da edição aqui, que é sobre o título da peça, que tem vários nomes aqui, é Exílios, só que o título original é Exilados. E daí tem um texto aqui que explica mais ou menos por que o nome Exilados. Já começa com uma coisa bastante importante e muito comentada da obra do Joyce, que é a ambiguidade dos títulos dele, que é Exílios. A ambiguidade dos títulos que Joyce deu às suas obras representa um desafio ao tradutor, quando Carlo Linati, o mesmo cujo nome batizou o esquema Linati, que Joyce elaborou sobre Ulisses, traduziu Exiles para o italiano, Joyce lhe disse que preferia Esuli a Exilati, pois embora as duas palavras significassem exilados, apenas a primeira se referia aos exilados voluntários, no caso dos personagens da peça. E logo em seguida ele também faz um paralelo a ele próprio envolvendo esse título.
A ambiguidade da palavra exiles, do título original, somada à discussão sobre a natureza do exílio presente na peça, faz com que o título desta obra não fuja à regra. Títulos em Joyce são quase sempre ambíguos. Basta ver as notas da resta privada e trocados por versos nesta edição. Como escreveu Richard Ellman, que é ali um biógrafo bastante famoso, ele escreveu ali biografias, as melhores e mais conhecidas biografias dos autores ali mais conhecidos da Irlanda, em um ensaio sobre a peça. Joyce reconhecia a densidade da palavra exiles. O próprio escritor, já em 1905, escrevia a seu irmão Stanislaus. Tem que aprender a pronunciar melhor. Passei a aceitar minha presente situação de exilado voluntário. Como eu disse, o Joyce já estava naquela peregrinação dele para fugir da guerra e também para intensificar os seus estudos acadêmicos. Então ele faz esse paralelo com os personagens que vão se pondo em polos, esperando com que alguém, a pessoa desejada, puxe eles. E os Joyce também estava ali exilado. E não estava sozinho, né? A família dele sempre foi muito leal a ele. Isso é algo muito interessante que sempre aparece ali como intertexto, subtítulos, entre outras coisas da obra dele. Falando um pouquinho mais sobre o Santos e Sábios, como eu falei, são ensaios, entrevistas e outros excertos soltos. E esse aqui é um livro que, para quem quer ler Ulisses, ele é parcialmente dispensável. Por quê? Porque se você não quer revisitar Ulisses, e principalmente se você não quer revisitar Joyce no geral, se você não quer ser a pessoa que vai ali cavocar Joyce, esse livro é dispensável porque ele é englobado pelos resumos de Ulisses, praticamente. Mas este livro, com o material original do Joyce, é incrível, muito valioso, porque são escritos envolvendo as teorias dele sobre arte, religião, filosofia no geral, vindos próprios dele, sem muitas alterações, e estão todos em ordem cronológica, né? Tem desde o primeiro ensaio dele, de quando ele ainda estava na escola, acho que com 14 anos, até os últimos textos acadêmicos conhecidos dele. Então, é um livro bastante valioso para quem quer valorizar James Joyce em si, mas se você for só por Ulisses mesmo, ele é um livro dispensável. Inclusive, esse livro é um pouco recente. Ele reúne materiais que nunca tinham sido publicados do Joyce, envolvendo também poesia. Por exemplo, uma das primeiras poesias, provavelmente uma das primeiras poesias mais longas dele também, que não tinha sido nunca publicada aqui no Brasil. Então, se você quiser ali, é um livro interessante no geral. Mas no geral não tem algo muito específico sobre esse livro, porque ele é uma leitura excelente para agregar a Ulisses e também sustenta a si próprio. Mas ao mesmo tempo, ele é mais um esclarecedor mesmo, ele é quase que para você pegar esse daqui e o Sim, eu digo sim lá do Caetano Galindo no geral. Mas tem textos muito interessantes, como por exemplo, ele tem ensaio sobre Shakespeare no geral, que é bastante esclarecedor, principalmente lá no episódio, acho que é o 9, que é só sobre o Shakespeare, lá de Ulisses. Tem muitas coisas sobre a Irlanda no geral. A gente consegue ver o caráter nacionalista mitológico da Irlanda, que ele vai desenvolver depois em Finnegan's Wake, bastante aqui mesmo. Eles, se eu não me engano, a maioria acaba antes dele ter publicado Finnegan's Wake. Então a maioria ali é voltado para o que você pode se interpretar para Ulisses no geral. Mas ainda assim, é um livro bastante esclarecedor, que também tem algumas cartas, mas também tem são basicamente todas as cartas que não estavam ali inseridas também de Luminuras no Cartas a Nora e as cartas a Harriet. Então, também são muitos materiais avulsos. Alguns você pode se perder um pouquinho porque eles não são todos interligados, eles não tem uma liga muito clara. Alguns não tem nada a ver um com o outro, mas sempre tem umas explicações, umas notas muito bem feitas sobre essa edição. A Iluminuras é uma ótima editora. Tem ensaios sobre história, bastante sobre Aristóteles também, no âmbito filosófico.
E também já existem outras resenhas, mas o principal vai ser dessa peça aqui, que é bem essencial para você entender tanto a parte dramática de Ulisses quanto este livro daqui. Tem umas correspondências muito boas que são. Especificamente, tem uma parte ali do livro que é reservada praticamente só para correspondências que ele tem a respeito de outros autores. E eu acho muito bom porque dá umas fofocas bem quentes, assim. Principalmente envolvendo ali o pessoal mais conservador da época e outros autores. Ele fala ali do Ítalo Svevo, ele elogia também o Ezra Pound, né? Porque o Ezra Pound basicamente foi quem promoveu mais o Joyce ali na época. Ele fala sobre o Thomas Hardy. Ele fica meio tensioso falar, mas dá pra transparecer um certo desgosto. Também tem coisa ali sobre censura, né? Que viria bastante mais à tona a respeito dele ali depois, porque, né? É um negócio do Batalha contra a Censura, fala ali a opinião dele, o combate do Bernard Shaw contra a censura ali no Reino Unido. Tem muita coisa disso, porque o Ulisses na época foi censurado e tudo mais. Então para quem esse livro é mais para quem realmente quer saber sobre James Joyce e não sobre Ulisses. Mas ele é uma leitura extremamente técnica, mas extremamente boa e bastante variada. Você consegue conhecer Joyce de várias maneiras diferentes nesses dois livros aqui. Ainda sobre o título Exílios, também tem uma nota aqui na própria edição sobre o título Exilados que o Joyce faz aqui. Por que o título Exilados? Uma nação cobra uma pena daqueles que ousam deixá-la, que deve ser paga na volta. O irmão mais velho na fábula do filho pródigo de Herbert Hand. O pai ficou do lado do pródigo. O mundo, provavelmente assim, não é assim. Não na Irlanda, com certeza. Mas o reino de Jesus não era deste mundo. Nem o era sua sabedoria. E bem, a gente tem ali. A gente vê que envolveram muitas viagens envolvendo Richard e Bertha, mas principalmente Beatrice e Robert estiveram todos ali fora por bastante tempo. Então dá pra imaginar esse intertexto bem mais direto a partir do próprio Joyce, com essa nota aqui. No mais, aqui vai ter os excertos soltos, que também são um pouco vetáveis, e aqui também tem as notas do Joyce envolvendo como ele queria a atuação no geral. Eu imagino que não tenham sido tão seguidas assim, mas ajuda a entender também bastante melhor a ambientação e a proposta do Joyce com essa peça. Para finalizar, apesar da poesia não ser o foco do James Joyce, pelo menos nessa época, ele não tinha esse conhecimento, e o que vai se desenvolver vai ser a prosa poética dele. Eu acho bom falar aqui sobre os poemas. Eu vou falar dois aqui que são aqui bem específicos, porque envolvem ali o tema da paternidade, que ocorre muito em Ulisses e muito na vida pessoal do Joyce, né? Teve algumas complicações ali na vida pessoal dele, a família, o pai, a filha também. Então vou falar dois poemas que eu acho muito bons dele. Uma flor da minha filha. Frágil rosa branca e frágil, a mão que a estende, a uma clara menos ágil que a mão do tempo. Flormente frágil, bela, mas ainda. Maior maravilha, tu velas e miradas lindas, veias finas, minha filha. E o que é o último poema dessa coletânea aqui é o Wake Power. De negros tempos nasce um eleito. Prazer e dor cindem meu peito. Calmo no berço está quem vive, que o amor seus olhos reavive. Sopra no espelho a vida nova. É um outro mundo se comprova. Dorme um bebê, o avô morreu. O pai perdoa, o filho teu. Apesar do que as pessoas pensam, Joyce, apesar de ter ali reformulado toda a literatura praticamente, ele sempre foi ali muito leitor e também muito ali consumidor e escritor também ali do gênero romântico, né? Tanto na poesia quanto na prosa. Também se pôs ali, ele sempre foi também uma pessoa sentimental, né? E dá para perceber isso nas obras mais conhecidas também, mas aqui fica um pouco mais claro e mais clássico mesmo. Enfim, esse foi o Vi. Espero que vocês tenham gostado. Dois livros muito bons. E agora eu vou estar o quê? Preparando a resenha de Ulisses. Agora vai chegar. Dessa vez chega, não se preocupem, não sei quanto tempo vai levar.
mas eu vou fazer alguma hora. Ainda esse ano eu vou fazer, não importa quantas horas tenha que ter, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E é isso. Valeu, beijos, até mais. Tchau. Até o próximo vídeo.